capítulo 8. Romanos 8, versículo 26, nós vamos ler até o 39. Romanos 8, 26 a 39. Até ser dia da glória. A palavra do Senhor nos diz que há uma esperança para nós. Há uma esperança para o povo de Deus, que um dia vai ser dia de glória para nós. Você está sofrendo, está passando por luta? Eu estou. Mas vai ter um dia que vai ser só glória. Vai ser o dia da nossa vitória. É sobre isso que nós vamos falar. É noite de esperança para o teu coração. Onde o Senhor vai nos encher da esperança dEle por esse dia tão glorioso. Diz assim a palavra do Senhor. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações e conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Só por essa leitura você já poderia ir para casa abençoado, porque a palavra do Senhor é suficiente para nós. Que texto poderoso que nós lemos aqui do apóstolo Paulo, falando aos romanos. E aqui um pouco do contexto dessa carta, é que essa carta ela tem uma intenção de demonstrar para nós a justiça de Deus. Paulo vai dizer que apesar do ser humano ser mau, e ele por muitas vezes se afastar da presença de Deus, Deus continua sendo um Deus de justiça. Ele está num alto e sublime trono, olhando para nós com a sua justiça inabalável. Nós enfrentamos tantas injustiças nesse mundo, olhamos para as notícias na televisão, na internet, e dói o nosso coração, porque todos os dias nós nos deparamos com injustiças. Todos os dias nós vemos a injustiça social, nós vemos a injustiça dentro das escolas, na política, dentro das famílias, mas o nosso Deus continua como um Deus justo, com a sua justiça operando sobre nós. E então essa carta vai demonstrar isso para nós, Deus é justo. Mas também mostra para nós Cristo revelado, mostra a obra redentora do nosso Salvador Jesus Cristo. É a revelação do Filho de Deus. Paulo aqui, ele descreve o que Jesus fez por nós, e porque temos Jesus, temos esperança. Então nós temos um Deus justo que luta por nós temos Jesus, e através de Jesus a redenção para a nossa vida, e por isso temos esperança. Mas especificamente, nesse capítulo 8 que nós lemos, nós vemos a obra do Espírito Santo de Deus. E então temos um Deus justo, temos um Cristo revelado, e o Espírito Santo de Deus em nós e através de nós agindo por nós. Nós temos motivos para termos esperança, até ser dia da glória, até ser dia glorioso. E algo que nos chama a atenção,
nesse primeiro momento, é que o Espírito Santo de Deus nos ajuda, o texto vai dizer. Nós temos alguém, uma pessoa presente na nossa vida, até ser dia glorioso, que é o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, nos ajudando, nos dando assistência. Quando nós nascemos de novo, nos convertemos, Ele vem fazer morada no nosso coração. Somos morada do Espírito, selados pelo Espírito, então não estamos mais sozinhos. Não somos órfãos nessa terra, não estamos passando pelas tribulações, pelos momentos difíceis sozinhos, mas temos um ajudador. Nós temos, enquanto o dia glorioso não chega, a assistência do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Em nome de Jesus, creia nisso. Lá em João 14, 15 a 20 vai dizer, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Jesus vai dizer isso. E eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Aleluia! O Espírito Santo de Deus está em nós, está conosco, Ele que nos ajuda até esse dia glorioso, amém? Ele que está conosco até esse dia. Já falei muito hoje, porque teve o café de boas-vindas, então a minha voz já está indo. Irmãos, pensa agora, como é bom, quando nós temos alguém na nossa vida, e eu creio que cada um de nós tem pelo menos uma pessoa assim, na sua vida, que diz assim, olha, pode contar comigo. Eu vou estar com você. Pode acontecer o que for, mas eu estou com você até o fim. Talvez pessoas que nem moram perto de você, estão em outro estado, em outra cidade, mas basta uma ligação e aquela pessoa vai se colocar ali na brecha por você, vai te ajudar naquilo que for possível. Como é bom termos pessoas assim na nossa vida. Ontem eu estava assistindo o culto do Brave e o Johnny falou sobre isso aqui, assista essa mensagem de ontem, da mesa com os amigos, de termos pessoas na nossa vida, mas também nós sermos essas pessoas, amigos que vão poder ouvir vulnerabilidades e acolher e amparar e auxiliar e dizer, olha, o teu pecado é realmente assustador, mas eu não vou te abandonar, eu estou com você até o fim. Para quem é casado, como é bom ser casado com alguém leal, fiel, que diz, pode acontecer o que for, o desemprego pode vir, mas eu estarei com você, eu não solto a sua mão. Como é bom ter essa segurança de que tudo pode desabar, mas teremos alguém ali conosco, por nós. Como é bom nós sabermos que temos intercessores. Eu, quando tenho alguma situação difícil, eu sei para quem eu ligo. Eu sei para quem eu mando uma mensagem, porque aquela pessoa vai parar tudo e vai orar por mim. Ela vai dizer, eu estou orando por você, e ela de fato está. Como é bom saber que nós temos intercessores orando por nós. Mas quão mais maravilhoso é sabermos que o próprio Espírito Santo de Deus é essa pessoa na nossa vida. Como mais maravilhoso é saber que sim, podemos ter amigos assim, mas o próprio Deus se apresenta assim para nós dizendo, eu sou essa pessoa que não vou te deixar nem um dia da sua vida, como a palavra diz, eu estarei com você até o fim, eu sou o teu intercessor, eu sou o teu ajudador. Os amigos podem faltar, as pessoas podem não estar presentes, podem não orar naquele momento, mas o Espírito Santo de Deus nos ajuda nas nossas fraquezas, a palavra vai nos dizer. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Então, eu tenho uma notícia para te dar. Nós somos fracos. Talvez você saiu da sua casa para ouvir uma mensagem maravilhosa e a mensagem vai ser pregada, mas nesse primeiro momento, a má notícia é que nós somos fracos. Nós temos fraquezas. Para nós compreendermos a gloriosa graça de Deus, primeiro nós nos deparamos com a nossa fraqueza. Eu me lembro da história, quando Jesus está ali, passando por Samaria, e ele encontra aquela mulher no poço,
a mulher samaritana. E ali tem um diálogo de Jesus com ela, e então é sobre água, ele pede água para beber, ele está com sede, e ela está tirando a água do poço. E então Jesus fala para ela, olha, eu tenho uma água que se você beber, você não terá mais sede. Ah, eu quero essa água então. Talvez na mente natural daquela mulher, ela pensou numa fonte que jorrava, uma água viva representava uma cachoeira, uma nascente de água. Mas Jesus diz, então, vá buscar o seu marido. E o que ela diz, não, eu não tenho marido. E Jesus diz, é verdade, você já teve 5 maridos, o que você tem não é seu marido. É interessante porque Jesus não está colocando culpa sobre aquela mulher. Jesus está dizendo para você compreender essa água viva que eu tenho para te dar, para você valorizar a vida que eu tenho para você. Primeiro você precisa entender que você é pecadora. Primeiro você precisa entender o tamanho do seu pecado, o tamanho do abismo que existe entre nós, para que você receba da água da vida. Jesus, quando expõe as nossas dores, as nossas fraquezas, não é para nos culpar, mas é para que nós possamos receber a presença dele, a graça dele. Só entende a boa mensagem do evangelho quem primeiro se depara com a má mensagem, com a mensagem ruim de que todos nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Só valoriza a obra redentora de Jesus na cruz quem reconhece o seu pecado. Quem se acha muito bom não precisa de um Salvador. Mas nós que somos pecadores e reconhecemos o nosso pecado, então nós podemos receber de graça o amor, o favor, o auxílio, a intercessão do doce Espírito Santo nas nossas fraquezas. E Paulo vai falar que fraqueza é a nossa condição desde a nossa queda. Nós temos várias fraquezas e por mais que as filosofias modernas queiram nos convencer que não somos fracos, a verdade é que nós somos. Tem pessoas que pagam caro, né, em cursos, em mentorias, para acreditar, para se convencer que é muito forte, que faz, que acontece, quando na verdade, à luz da palavra de Deus, nós somos fracos. E temos tantas fraquezas, das mais variadas fraquezas físicas, por exemplo. Quem nunca, após ir para a academia, ficou com dor em cada músculo que você nem sabia que existia no seu corpo? Não é verdade? Você foi lá, puxou ferro, malhou, primeiro dia de academia, no outro dia você fala, gente, eu tenho um músculo no meu pé que eu nem sabia que existia. Meu pé está doendo, minha panturrilha está doendo, minhas costas estão doendo. Ah, vou correr no parque, primeiro dia de corrida. No outro dia a gente está lá, meu Deus, que dor no corpo. Porque o nosso corpo é fraco, ele sente dores, ele adoece, ele tem tremores. Nós somos fracos. Outro dia eu vim para o culto com um sapato que apertou meu dedinho. E eu não consegui dormir à noite por causa do meu dedinho doendo. O meu dedinho latejava. Eu falei, não é possível, gente. É um dedo só. Eu não consigo dormir. E eu tive que levantar, tomar remédio para aquele dedo parar de doer. E eu quase não dormi por causa daquele dedo. No outro dia, eu e o João íamos nos exercitar, porque nós somos muito atletas agora. Amém, igreja. Profeticamente, eu estou declarando isso. E eu falei para ele, eu não consigo nem pensar em pôr o tênis de tanto que está doendo meu dedinho. E eu não pude ir me exercitar. Um dedo doendo mudou toda a minha agenda, mudou a minha noite, mudou meu dia. Porque nós somos fracos fisicamente. Quando a Eduarda nasceu, eu nunca vou me esquecer dessa fase, porque foi traumática para mim. Mas ela não dormia. Hoje a minha filha é uma bênção, né? A gente vê ela tão calma, serena e tranquila, mas ela não dormia, irmãos. Dormia no máximo 1h30. Então eu fiquei por 2 meses dormindo 1h30 por noite. E aí, óbvio que eu adoeci. Depois de 2 meses, eu estava assim, ó, o pó da rabiola, estava muito mal. E o João olhou para mim e falou, eu vou te levar no médico, porque toda hora você tem alguma coisa, minha imunidade caiu. E eu fui para o médico, aí o médico olhou para mim assim, assustado. Imagina, um médico plantonista, residente, eu acho, um jovem, olhando para uma recém-mãe ali, eu com umas olheiras gigantescas, acabada. E ele, o que você tem? Eu chorei na frente dele, eu falei, eu tenho um bebezinho pequeno em casa. Aí ele, meu Deus, aí ele não sabia muito me aconselhar, ele só falou, olha, vá para casa e peça ajuda. Vá para casa e peça ajuda. Bastou 2 meses para uma jovem, eu tinha 25 anos, ficar destruída, porque eu não dormia direito.
Quando eu trabalhava com fisioterapia ainda, muitos anos atrás, eu lembro que alguns pacientes chegavam na clínica falando assim, olha, eu vou fazer uma cirurgia no joelho, a prescrição médica é fortalecimento, vamos fortalecer. E exercício e tal, e a cirurgia acontecia. 15 dias depois, aquele paciente voltava. E a gente via pela janela eles vindo, eu e as minhas colegas, e era muito engraçado. Eu falei, meu Deus, olha a perna dele. Uma perna está fina, a outra perna está normal. Gente, 15 dias não é possível. 15 dias, é aquele jovem, aquele atleta, aquela pessoa que estava com o músculo fortalecido, agora vem com o músculo atrofiado. Porque nós somos fracos, nós temos fraquezas, o nosso corpo é fraco. Por mais que a gente se exercite e ganhe músculo, basta 15 dias numa cama que o nosso corpo vai atrofiar. Então nós não temos essa força, não podemos todas as coisas, mas o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Mas temos fraquezas na alma também, fraquezas emocionais. Um dia nós acordamos muito alegres e dispostos e queremos conquistar muitas coisas, no outro dia estamos desanimados e não queremos mais nada. Sabe, nossa alma, ela é oscilante. Temos fraquezas emocionais. E às vezes fraquezas físicas e emocionais junto ainda. Quando a gente lembra do profeta Elias, ele tinha sido vitorioso. Ele tinha conquistado. Lá em 1 Reis 18 e 19 conta essa história. Ele tinha orado, clamado a Deus, e Deus mandou fogo do céu sobre o holocausto. Ele tinha ali confrontado os falsos profetas, os adoradores de Baal, de Azerá. E aí Deus responde Elias, responde a oração dele. Deus se mostra o Deus verdadeiro, o Deus de Elias. E todos ali creem que Deus é o Deus verdadeiro, que o Deus de Elias é o Deus verdadeiro. Uau, que vitória! Imagina, irmãos, nós orarmos e Deus enviar fogo do céu. É para nós nos enchermos de alegria e nada mais nos abalar. Elias teve essa vitória, mas logo após isso, Elias está debaixo de uma árvore, dizendo, Senhor, tira a minha vida. Eu já tive muito, tira a minha vida. Jezabel queria matar Elias, ele então fica com medo, fica apavorado, sai correndo, foge de Jezabel e de Acabe, vai para baixo dessa árvore e pede a morte. Esse homem que tinha acabado de ver um grande sinal de Deus, fogo caindo do céu, esse homem que tinha sido obediente, dependente do Senhor, agora está pedindo a sua morte, porque nós temos fraquezas emocionais. Porque um dia nós estamos tendo uma grande vitória, mas no outro dia podemos estar abatidos. Mas o Espírito Santo de Deus nos ajuda na nossa fraqueza. Aleluia! Sabe, e ali debaixo daquela árvore é interessante porque Deus envia o seu anjo. Por 2 vezes o anjo aparece para Elias e diz, levante-se e coma. Tinha um pão bem quentinho na brasa, oh glória a Deus. Um pão quentinho na brasa e um pouco de água. E o anjo diz para Elias, come, levante-se e coma, você vai fazer um trajeto muito longo. E o texto diz que ele levantou, ele comeu, ele bebeu aquela água e voltou ao seu vigor. As suas forças voltaram. Ele só precisava se alimentar, ele precisava de um pouco de descanso. Sabe quem sabe Deus não está enviando os seus anjos em forma de amigos, numa mesa, para dizer para nós assim, para um pouco, você está tão acelerado. Sabe essa tristeza, essa angústia no seu coração, essa vontade de morrer, é só cansaço. Você está trabalhando demais, você não dorme direito, a tua alimentação está péssima, não tem nutrientes no seu corpo. Quem sabe Deus não está enviando hoje anjos dele para dizer para nós, descanse, cuide de você, pare um pouco, vá para baixo de uma árvore, ouça a minha voz, eu estou te instruindo. Qual foi a última vez que você fez um exame médico, por exemplo, que fez ali um exame de sangue para ver como é que estão as vitaminas, os hormônios, toda a parte funcional do nosso corpo? Quantas vezes a depressão vem por isso, pelo físico? A falta de química, de componentes no nosso organismo, e nós ficamos tão abatidos, tão desanimados, pedindo para morrer debaixo de uma árvore. E então ele volta a sua força, e nós somos fracos muitas vezes porque não sabemos de todas as coisas. Por mais informações que nós tenhamos na nossa geração, nunca houve uma geração tão bem informada
Acontece uma coisa no Japão, a gente fica sabendo em segundos. Até porque o Heitor está lá, né? Fazendo os stories dele lá. Então a gente fica sabendo. Acontece algo, a gente abre o Instagram, terremoto, isso, não sei o que aconteceu na área política, em tantas áreas, nós ficamos sabendo, mas não sabemos de todas as coisas, apesar de termos tanta informação. Se Elias soubesse que logo depois dessa fraqueza dele, Deus viria numa caverna como uma brisa suave, falando com ele, ele não teria pedido a morte, mas Elias não sabia disso. Ele só estava desesperado porque achou que ia morrer. Ele estava fraco depois de uma grande vitória. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer nessa noite, na sua fraqueza, na sua angústia, o Espírito Santo é o teu ajudador. Ele te auxilia na sua fraqueza. Ele te auxilia quando você estiver mal, quando você estiver para baixo. Elias foi esse homem dependente, mas ele era humano como nós, tinha os pés de barro, ele dependia do Senhor para tudo, mas tinha as suas fraquezas, e nesse momento de fraqueza, ele foi fortalecido pela mão poderosa do Senhor, por uma brisa suave, por um anjo que apareceu. Mas mais uma fraqueza que nós vemos no texto que nós lemos, que talvez seja mais grave do que a física e emocional, é que nós não sabemos como orar. O texto vai nos dizer, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. E sabe, não é que nós não sabemos a liturgia, a teologia da oração. O próprio Jesus deixou a oração do Pai Nosso para nós nos basearmos ali na oração do Pai Nosso. Mas nós erramos na intenção. Quantos aqui, eu já vivi isso, oraram por um enfermo e bateu aquela dúvida, será que a vontade de Deus é curar ou é levar essa pessoa? Eu já orei por uma pessoa idosa e eu fiquei pedindo para Deus deixar aquela pessoa e curar aquela pessoa. E no meu coração tinha uma crise, mas será que Deus não quer levar? Porque já viveu tanto e está sofrendo, será que a vontade de Deus não é levar? Bom, a minha parte eu vou fazer que é orar por cura, mas eu não sei se essa é a vontade de Deus, porque nós não sabemos como orar. Mas o Espírito Santo nos ajuda na nossa intenção de orar. Ele alinha as intenções do nosso coração e nos ensina a orar. Grandes homens de Deus erraram nas suas orações. O próprio Paulo, ele pediu a Deus que tirasse o espinho da carne dele. E Deus diz, não vou tirar, Paulo, porque esse espinho na carne é uma proteção contra o seu orgulho. Se Deus tirasse o espinho na carne de Paulo, Paulo seria orgulhoso. Então os nãos do Senhor para nós é uma proteção para nós. Quem sabe Deus não está combatendo o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa soberba, dizendo um baita de um não para nós. Quando nós batemos o nosso pé e falamos, Senhor, mas eu quero tanto. E Deus diz, não vou dar. Porque eu sei o que é melhor para você. E Deus diz para Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. E Deus não responde, mas Paulo pedia por isso. Moisés tinha ouvido de Deus que ele não entraria na terra prometida. Mas ele pedia insistentemente para Deus, até que Deus diz, basta, você não entrará, não me peça mais. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo de Deus na nossa vida, porque é Ele que nos ajuda na nossa fraqueza, até mesmo quando nós não sabemos como orar. Então, até ser dia glorioso, nós temos um ajudador, um intercessor, um auxiliador, aquele que está conosco até o fim. Glórias a Deus por isso. Que bom saber disso. Isso enche o nosso coração de esperança. Em segundo lugar, até ser dia glorioso, nós podemos contar com um plano maravilhoso de Deus. Há um plano para nós e não é uma frase de efeito isso. Há um plano perfeito para nós vivermos. Olha o que diz os versículos 28 e 29. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O plano perfeito de Deus para nós é que nós sejamos a imagem de Jesus, cada vez mais semelhante a Jesus, até ser dia glorioso. Há uma intenção de Deus para nós. Quando nós nos convertemos, o Senhor nos chama para dia após dia ser mais parecidos com Jesus. E às vezes a gente olha para isso, para esse texto, para essa fala, sabemos disso.
mas nos apegamos à parte boa. Eu quero ser como Jesus, manso e humilde. Eu quero ser como Jesus, amando as pessoas, misericordioso. Mas a Bíblia diz que Jesus foi homem de dores. Que Jesus padeceu dores, ele chorou, ele se sentiu só. Ele sofreu dores físicas, dores na sua alma, ele se angustiou. Ele morreu morte de cruz, maior dor que essa. Então, quando nós entendemos a grandiosidade do plano de Deus para nós, em sermos semelhantes a Jesus, precisa envolver e englobar a parte das dores que Jesus sofreu também. Então, até ser dia glorioso, nós vamos sofrer dores, decepções, frustrações, desilusões. E como é difícil para nós vivermos tudo isso. Teremos pessoas desafiadoras no nosso caminho e às vezes a gente não vai entender por quê. É Deus forjando a nossa vida para sermos mais parecidos com Jesus. O pastor Sebastião sempre fala isso quando eu vou lá chorar para ele as minhas questões. Filha, pessoas desafiadoras no ministério é uma bênção. E eu ainda não cheguei no nível dele de achar uma bênção, mas eu já entendi que me ajuda muito a crescer. Um dia eu vou achar uma bênção, mas me ajuda muito a crescer. Porque eu também sou muito desafiadora. Então, um desafiador com uma desafiadora, e nós nos ajudamos e crescemos. O plano de Deus para nós é ir forjando a nossa vida, para nós cada dia mais sermos mais parecidos com Jesus. Quem mais enfrentou pessoas desafiadoras do que o nosso próprio mestre? Pessoas incrédulas. Ele sendo Deus, ele perfeito, homem perfeito, que veio a essa terra para demonstrar o Pai perfeito. Foi insultado, foi humilhado, foi açoitado, foi xingado. Chamaram Jesus de agitador, de mentiroso. Quanto mais nós não estamos dispostos, será carregar nossa cruz, olhar para Jesus e falar, se engloba, sofrer também, ser mais parecido contigo, eu sofrerei. Se faz parte do teu plano, Senhor, para minha vida até ser dia perfeito, então eu vou passar por essas dores. São crises financeiras que nos aproximam de Jesus e nos fazem ser mais semelhantes a Ele, porque dependemos mais, confiamos mais, nos humilhamos mais. Muitas vezes o sofrimento vem como uma lição de Deus, seja mais parecido com Jesus. E uma característica, uma de tantas características do nosso mestre, é que ele veio para servir. E uma das formas, irmãos, de nós olharmos para a nossa vida e fazermos ali um balanço, de se estamos ou não parecidos com o mestre, é se estamos servindo. Será que a nossa vida é uma vida de olhar para fora, olhar para o outro? Estamos servindo dentro da nossa casa, a nossa família? Estamos nos importando com as pessoas que estão ao nosso redor e servindo as pessoas da nossa igreja, da nossa comunidade, da nossa sociedade? Porque esse é um termômetro para nós entendermos se estamos ou não seguindo os passos do Mestre. A palavra nos diz isso, que Jesus, sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se, mas esvaziou-se de toda a sua glória. Veio a essa terra como homem, assumiu a forma humana e veio como servo. E a Bíblia também nos diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, veio para servir. Então, será que estamos servindo? Deus tem derramado os seus dons sobre nós. Deus tem derramado as suas capacitações. Há algo aí que você faz tão bem, veio do alto sobre a sua vida, mas não é para você. Já preguei sobre isso aqui. Os dons de Deus derramados sobre nós é para o outro. Nós não somos um reservatório, nós não ficamos acumulando bênçãos e dons. Deus não desperdiça aquilo que Ele derrama sobre nós. Ele quer que nós possamos olhar para fora. O mundo nos empurra para um egoísmo, se isole. Não compartilhe isso não, as pessoas vão te ferir. E a gente ouve isso até dentro da igreja hoje em dia. Não fala com a sua liderança não. Seu pastor já está muito cheio de coisa, não vá dar mais preocupação para ele. Se isole, não fale nada não confie em pessoas. Você vai se frustrar.
E aí nós vamos nos isolando, e nós vamos nos fechando, e nós vamos não compartilhando mais, quando na verdade, para nós sermos curados, nós precisamos falar. Para nós nos enchermos de sabedoria, nós precisamos de grandes conselhos, de muitos conselhos. Quando na verdade, desde a nossa criação, Deus fez o homem e disse: não é bom que ele esteja só. E fez uma ajudadora, e ali fez a família, e então cresçam, se multipliquem, tenham filhos. Essa é a nossa missão, sociedade. Então será que estamos servindo dentro da igreja, dentro da casa do Senhor? Aqui é um bom lugar para nós desenvolvermos isso. Na casa do Senhor, abençoando os da casa, abençoando os nossos irmãos, mas daqui, olhar para fora. Daqui nós podemos nos importar com a nossa sociedade, com a nossa comunidade, com o nosso bairro e sermos cada vez mais semelhantes a Jesus, amém? Quantos querem viver isso? Quantos querem e estão dispostos? Espírito Santo, nos ajuda nessa caminhada. Seja o meu ajudador. Me ajude a ser mais parecido com Jesus. E Ele nos ajuda. Se nós clamarmos, Ele nos ajuda. Em nome de Jesus. Terceira certeza que nós temos até ser dia glorioso. Terceira coisa que nós aprendemos com esse texto de Romanos 8 é que até ser dia glorioso nós temos a certeza da vitória em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, em muitas coisas nós vamos ser perdedores nessa vida. Nós vamos nos frustrar. Desde criança nós passamos por frustrações. Era uma viagem na escola que a gente não pôde fazer porque os nossos pais não deixaram. Era um brinquedo super caro que a gente queria ter e os nossos pais não nos deram. E quanta dor, quanta frustração. A gente queria dormir na casa de um amiguinho e não podia. Mas aí nós crescemos e vemos casamentos sendo frustrados. E lutamos e casamentos acabam. É um emprego que por mais que você tenha sido exemplar ali dentro, a demissão chegou. É uma enfermidade que por mais que você tenha se cuidado, ela chegou. Uma pandemia que chegou sem avisar. Somos frustrados nos nossos planos. Nós fazemos muitos planos e eles se frustram muitas vezes. E é dolorido passar por frustração. Mas Paulo também diz lá em Romanos 8:18 que ele considera os sofrimentos momentâneos desse tempo presente nada, perto da glória que será revelada. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Por mais que esteja difícil na terra, pensa na sua pior dor, no seu pior momento, na sua pior crise. Não é nada perto da glória que será revelada. Nós temos uma certeza, no dia glorioso nós seremos vitoriosos em Cristo Jesus. Essa é a boa notícia para nós. Nós temos a garantia da vitória em meio às frustrações momentâneas dessa vida. E lá no versículo 31 de Romanos 8 vai dizer: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe, aqui não está dizendo que não terá coisas ou pessoas contra nós. A pergunta não foi essa, a pergunta foi: se Deus é por nós, então quem será contra? O que Paulo está enfatizando aqui, irmãos, é que não é para nós listarmos o que é contra. Essa pessoa é contra mim. Essa situação é contra mim. O meu coração enganoso é contra mim. A minha fraqueza física, a minha fraqueza emocional é contra mim. O nosso adversário, o inimigo, Satanás, é contra nós. O sistema desse mundo é contra nós. Tudo isso pode estar numa lista, mas não é para nós olharmos para essa lista. É para nós olharmos para o Deus que está conosco. Se Deus é por nós, o que são todas essas coisas contra nós? Nada. Paulo está dizendo, se você olhar primeiro para Deus e entender que Ele é por você, o que podem ser as outras coisas comparado a isso? Se Deus é por nós, o que é o nosso inimigo? Se Deus é por nós, o que é um desemprego? Para o Deus que ressuscita mortos. Se Deus é por nós, o que é uma enfermidade? Para o Deus que em nome de Jesus fala assim, Lázaro, vem para fora. Depois de 4 dias.
Se Deus é por nós, o que é um filho perdido longe da casa do Pai? Não é nada. Se Deus é por nós, o que é uma dor física, uma dor na alma? Nada. Por isso que Paulo diz isso com tanta ênfase. Os nossos sofrimentos são momentâneos e não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Tem um dia glorioso nos esperando. O crente passa por dores diferentes porque nós temos a esperança da glória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha o que diz Isaías 50:9, parte A. É o soberano Senhor que me ajuda. Quem irá me condenar? Se é o soberano Senhor, quem nos ajuda? Quem irá nos condenar? Se estamos nesse lugar, se estamos no Senhor, quem será contra nós? Salmos 91, 1-13, tão conhecido nosso, que às vezes a gente lê sem esse entendimento verdadeiro de que Deus é por nós. Mas hoje nós vamos ler com esse entendimento. Vai dizer assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Aleluia! Essa é a promessa para aqueles que estão no Senhor e que dizem: se Deus é por nós, quem será contra nós? 1000 podem cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque Deus é por mim. Ah, irmãos, há sim aqueles que estão do lado contrário do Senhor. Há os inimigos de Deus, a palavra nos diz isso, o próprio texto de Romanos diz isso. Há os ímpios, há aqueles que são inimigos do Senhor e que, podendo adorar a Deus, escolheram não adorar. Há aqueles que Deus está lutando de um lado e eles estão de outro, e esses precisam dizer: se Deus é contra nós, quem será por nós? A pergunta é diferente. Porque estão longe do Senhor, adorando falsos deuses, adorando um sistema, se curvando a ídolos, se corrompendo com o pecado. E a pergunta é totalmente diferente da nossa, mas não é a nossa realidade. Porque nós que estamos no Senhor, a palavra de Deus nos diz em Romanos 5, justificados, pois em Cristo temos paz com Deus. Então nós estamos do lado de Deus, nós não somos inimigos de Deus, não estamos de um lado e Deus de outro, nós estamos juntos. Nós estamos caminhando lado a lado com o Senhor. Nós estamos lutando as nossas batalhas, nas nossas fraquezas e dilemas com o nosso ajudador, o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda nas nossas fraquezas. Em nome de Jesus, tome posse dessa palavra sobre a sua vida. Quero ler os versos 33 e 34, outras perguntas que Paulo vai fazer. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Agora a palavra vai nos dizer quem, que estando do lado dos inimigos de Deus, podem olhar para nós, os amigos de Deus, e dizer: quem vocês pensam que são? Vocês que já erraram tanto no passado? Quem você pensa que é? Você foi um adúltero. Você roubou, você mentiu, você fez tantas coisas erradas. A palavra está dizendo aqui, quem?
que, sendo inimigo de Deus, pode olhar para os amigos de Deus, os justificados em Cristo, e levantar acusação? Ninguém. Não pode levantar acusação, porque nós somos justificados em Cristo. Então não pode se levantar acusador contra nós. Quando quiserem nos acusar por causa do nosso passado, nós precisamos nos lembrar: justificados em Cristo, nós temos paz com Deus, estamos perdoados. Ele pagou a nossa dívida, Ele limpou o nosso pecado, Ele nos lavou com sangue precioso, custou um alto preço para nós andarmos nessa posição de vitória. Custou um alto preço para nós nos posicionarmos nessa verdade. E como lemos aqui no Salmo 91, pisarmos em leões, em serpentes, em escorpiões, com a autoridade que temos em Cristo. Então talvez você está andando aí cabisbaixo, com um semblante de derrota, porque o teu passado tem te acusado. Mas quem poderá nos acusar se Cristo nos justificou? Quem poderá ser contra nós se Deus é por nós? E temos paz com Deus, não estamos do lado oposto, somos amigos de Deus. Então nós precisamos nos posicionar nessa verdade. Mais perguntas e eu quero concluir. Vamos ler novamente os versos 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Nada pode nos separar desse amor. Não há pecado, não há nenhum abismo que em Cristo não seja resolvido. Não há nenhuma angústia, não há nenhuma fraqueza no nosso ser capaz de nos separar do amor de Cristo. Não há enfermidade, não há anjos nem demônios que podem nos separar desse amor. Desse amor que nos alcançou quando nós éramos pecadores, antes de nós termos feito uma oração, antes de nós termos entendido o poder do jejum, quando você não tinha nem aberto a sua Bíblia para ler nenhum versículo, quando você estava perdido. Nesse momento, o amor de Deus te alcançou. Nesse momento, quando você não tinha nada de bom para oferecer, o amor de Deus te alcançou, e por Ele te alcançar, Ele te lavou, Ele te limpou. E agora nós podemos andar em paz com Deus, cheios de esperança. Essa é uma mensagem de esperança. Talvez você precisa ser encorajado nesses dias em que nós estamos vivendo. Eu ouço muito: pastor, eu tenho medo do que os meus filhos vão enfrentar. Eu também. Eu tenho medo do que os meus netos vão viver. Olha a situação econômica. Sim, nós temos medo. Mas quando nós olhamos para a palavra, quando nós olhamos para esse Deus poderoso, Criador de todas as coisas, o que podem ser esses nossos inimigos momentâneos? O que podem ser esses açoites na nossa alma? O que podem ser preocupações tão passageiras? Perto da glória que será revelada a nós, da volta de Jesus, quando esse dia glorioso vier, chegar, nós estaremos reinando com Ele nos céus. Mas até lá, nós precisamos nos encher de esperança. Contarmos com o Espírito Santo de Deus nessa caminhada. Sermos cada dia mais semelhantes a Jesus. E termos a certeza da vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero orar com vocês nessa noite. Queria te convidar a se colocar em pé. E se você quer fazer esse voto com o Senhor, se você quer se encher de esperança, se você quer se derramar diante dEle, você vai poder sair do seu lugar enquanto nós ouvimos essa canção, se dobrar aqui no altar dizendo: vem, Senhor, me encher de esperança novamente. As dores chegaram, as frustrações vieram, e eu em algum momento perdi a paz, noites de sono,
O Senhor está aqui dizendo: filho, eu quero te ajudar nessa caminhada. Não caminhe mais sozinho. Deixa eu te ajudar nessa caminhada. Deixa eu ser o teu auxiliador. Deixa eu ser o teu Deus. Deixa eu segurar na tua mão, te carregar no colo quando você estiver fraco. O Senhor quer se revelar a nós nessa noite como um Deus forte. O braço forte do Senhor é que é por nós.